Olá, queridas irmãs, irmãos, amigas e amigos. Como é bom, como é gratificante, como traz paz à minha vida compartilhar o Evangelho com você. Sou muito grato, nós estamos avançando, a nossa classe está crescendo dia a dia, semana a semana. Estamos com 682 na nossa classe agora, inscritos neste canal. E uma média de mais de 200 pessoas assistindo às aulas. Isso é ótimo, né? Mas eu quero pedir a tua ajuda, me consertando aqui na cadeira. Desculpe. Quero pedir a sua ajuda para dar um like quando assistir no YouTube esta aula. Por quê? Porque daí o YouTube ele direciona para mais pessoas que estejam vendo esse tipo de assuntos religiosos. E aí nós fazemos a obra missionária, aí nós fortificamos os santos que estão juntos e aí vai. Sou muito grato a todos vocês que compartilham esses vídeos nos grupos de WhatsApp das suas aulas. E eu vejo pessoas que eu nem conheço chegando na nossa classe e acrescentando mais luz às nossas vidas, não é? Nós vamos continuar hoje o estudo de Doutrina e Convênios 50. Hoje nós vamos estudar do 23 até o 46. Esta aula está extraordinária, esse capítulo, essa sessão de Doutrina e Convênios. No vídeo anterior, na videoaula anterior, nós estudamos dos versículos 1 ao 22. Foi uma experiência maravilhosa. Recomendo que você assista e compartilhe com seus amigos. Foi muito bom. E hoje nós vamos continuar este assunto, lembrando de o porquê que essa revelação foi dada. Muitos membros novos, né? A igreja recém estava começando, surgindo, o ramo de Kirtland com 100 pessoas, de repente começou a crescer até chegar a 2.000, imagina? Outros locais de reuniões foram organizados. E aí, na ausência de outros líderes mais experientes, as pessoas ávidas, desejosas de passar por experiências espirituais começaram a ser enganadas por Satanás, falando coisas absurdas, jogando-se no chão, e aí vai. Eu falo um pouquinho mais no vídeo anterior. E então, essa revelação veio para nós podermos discernir esses espíritos em nossa vida. Tá bom? Vamos começar aqui hoje no versículo 23 e 24, que diz: E aquilo que não edifica não é de Deus, e é trevas. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Essa é uma de minhas escrituras preferidas. Como é gostoso, né? Até o dia perfeito. O dia em que poderíamos estar com o nosso Pai Celestial e viver com Ele. Esse é o dia perfeito. E aqui fala de luz. Eu gosto muito desse assunto, porque quando nós vivíamos na existência pré-mortal, nós éramos filhos espirituais de Deus. E nosso Pai Celestial é um ser ressurreto, um ser eterno, com um corpo glorificado, cheio de luz. E nós queríamos ser como nosso Pai. E então Ele nos apresentou um plano. E este plano, como parte dele, teríamos um Salvador que nos ajudaria, que é o Salvador Jesus Cristo. E viríamos à Terra. Na Terra receberíamos um corpo físico que teria a mesma forma do nosso espírito. Que maravilhoso, né? E esse corpo espírito, ele tem uma capacidade que o nosso espírito, né? O nosso espírito não tem. Nosso espírito consegue receber um tanto de luz de Deus. Mas o nosso corpo físico consegue receber mais luz do que o nosso espírito.
E nesse processo, um dia nós morreríamos. E nosso espírito se separaria de nosso corpo físico, o corpo morreria. E seria sepultado, se decomporia, iria se decompor. Mas o nosso espírito continuaria, que é a nossa parte eterna. E então nós iríamos um dia ressuscitar. O espírito receberia novamente nosso corpo, só que agora o corpo seria imortal. E se andássemos em retidão aqui nesta terra, se seguíssemos ao Salvador Jesus Cristo e nosso Pai Celestial, como foi combinado antes de nascermos, então este corpo imortal tem a capacidade de receber tanta luz para ter o mesmo tipo de luz que nosso Pai Celestial tem. E sobre essa condição, poderíamos viver com nosso Pai Celestial. Barbaridade. Que lindo, né? Eu gosto tanto desse assunto. E aí você começa a pensar, as coisas que eu faço na minha vida mortal trazem mais luz ou retiram luz de mim? Coisa para se pensar. Tem uma citação do presidente Joseph Fielding Smith que diz o seguinte, abre aspas, não há afirmação mais verdadeira do que a de que aquilo que não edifica não é de Deus. E aquilo que não é de Deus é trevas, não importando se vem disfarçada de religião, ética, filosofia ou revelação. Nenhuma revelação vinda de Deus deixará de edificar. Fechar aspas. Coisa extraordinária. O que não é de Deus é trevas, o que não é luz é trevas. Toda revelação edifica, toda revelação traz luz, mas o que seria então essa edificação? Eu tentei colocar algumas coisas aqui. A edificação, ela promove uma melhora de vida. A edificação, ela nos aproxima de Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, traz crescimento espiritual, transmite inteligência, nos enche de gratidão, amplia nossa visão, e aí vai. Então, quando recebemos mais luz, essas coisas acontecem conosco. Hoje eu fui dar uma caminhada, tive a oportunidade de caminhar aqui onde eu resido, 4 quilômetros e 600 metros. Foi muito bom. E enquanto caminhava, eu meditava sobre luz e trevas. Fiquei pensando sobre isso. Como compartilhar, receber mais luz, né? Como compartilhar a diferença de luz e trevas. Então eu recorri, comecei a procurar algumas citações. O elder Robert D. Hayes, um apóstolo do Senhor já falecido, ele disse assim, abrir aspas, a luz afasta as trevas. Quando a luz está presente, as trevas são vencidas e precisam partir. Mais importante, as trevas não podem conquistar a luz, a menos que a luz seja reduzida ou se afaste. Quando a luz espiritual do Espírito Santo está presente, as trevas de Satanás se afastam. Se deixarmos que a luz do Espírito falhe ou se apague, por deixarmos de guardar os mandamentos, de tomar o sacramento, de orar ou de estudar as Escrituras, as trevas do adversário certamente virão. Fim da citação. Então, um apóstolo do Senhor estava ensinando que à medida que nós buscamos ao Senhor através de oração, quando nós renovamos nossos convênios com Deus no sacramento, né? Quando nós estudamos as Escrituras, e eu não estou falando aqui em ser um erudito, expert, alguém. Não, eu estou falando assim, lê a Escritura. Lê o Novo Testamento, o Velho, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, para Divino Valor. Lê um pouco, pensa sobre o Salvador, o que o Senhor queria te ensinar ali, coisas assim, simples.
está ao alcance de todos. E às vezes, se a pessoa não sabe ler, e ainda existem pessoas que não sabem ler, ou que têm dificuldade por algum motivo de doença, ou qualquer outro motivo, no link, no site da igreja, ali no aplicativo, você pode ouvir todas as escrituras. Sei de histórias de irmãos que vivem viajando, e no caminho, nas viagens, devido ao trabalho, colocam lá as gravações, né? É só entrar no aplicativo e vai ouvindo as escrituras. Lembra que quando fizer isso, sempre toma cuidado ao estar dirigindo, tá bom? Mas pode fazer isso em casa, pode estudar. Muito bem. O profeta Joseph Smith, ensinando sobre luz, ele falou assim, né? Abre aspas. Queremos que Deus criou o homem mentalmente capaz de aprender e com uma capacidade que pode ser ampliada em proporção à atenção e ao cuidado dedicados à luz transmitida do céu ao intelecto. E que, quanto mais o homem se aproxima da perfeição, mais claros se tornam os seus pensamentos e maior é a sua alegria. Até conseguir superar todas as coisas ruins da vida e perder toda a vontade de pecar. E como os antigos, até sua fé chegar ao ponto em que seja envolto pelo poder e glória de seu Criador e ser arrebatado para morar com ele. Contudo, acreditamos que este é um estado que ninguém jamais alcançou de repente. Fechar aspas. É um processo gradual na vida. Eu gostei tanto de dizer assim, que quando você recebe luz de Deus, quando você recebe a luz proveniente do Espírito Santo, né, que te traz revelações, você começa a perder o desejo de pecar. Você não tem vontade de fazer coisas que te afastam de Deus. Você tem vontade de estar próximo de Deus e fazer coisas que te aproximem ainda mais de Deus. O presidente Uchtdorf, né, que serviu como membro da primeira presidência, hoje ele serve no Quórum dos 12 Apóstolos, um apóstolo do Senhor vivo, né? Ele disse assim, abre aspas, quanto mais inclinarmos o coração e a mente na direção de Deus, mais luz celeste se destilará sobre nossa alma. E cada vez que buscarmos com disposição e sinceridade essa luz, mostramos a Deus que estamos prontos para receber mais luz. Gradualmente, as coisas que pareciam embaçadas, escuras e remotas se tornam claras, brilhantes e familiares para nós. Da mesma forma, se nos afastarmos da luz do Evangelho, nossa própria luz se esmaece. Não num dia ou numa semana, mas gradualmente e com o tempo, até que olhamos para trás e não compreendemos bem por que havíamos acreditado que o Evangelho era verdadeiro. Nosso conhecimento prévio pode até parecer tolice para nós, porque o que antes era tão claro novamente se tornou borrado, embaçado, distante. É meu testemunho que essa luz espiritual está ao alcance de todo filho de Deus. Ela vai iluminar-lhe a mente e trazer cura a seu coração e alegria a seus dias. Meus queridos amigos, não adiem o momento de buscar e fortalecer seu próprio testemunho pessoal da obra divina de Deus. Sim, a obra de luz e de verdade. Seu testemunho pessoal da luz e da verdade não apenas abençoará você e sua posteridade aqui na mortalidade, mas também vai acompanhá-lo por toda a eternidade.
em meio a mundos incontáveis. Fim da citação. Nós vivemos praticamente 1 ano e meio de pandemia. Estamos numa época do mundo de transformações. E em meio a todo esse caos que se abate sobre o mundo, nós, eu e vocês, ficamos privados de nos reunirmos muitas vezes nas capelas, de adorarmos juntos, cantarmos hinos em louvor a Deus juntos. E muitos de nós, praticamente todos nós, tivemos que ficar recolhidos em nossos lares. Saíamos para trabalhar, voltávamos, e tinham nossas atividades rápidas, ir ao mercado, coisa assim. Se tivesse que comprar algo, voltava para casa. E ficamos sem poder frequentar as reuniões da igreja. Lembro de um irmão bem querido de nossa ala, vou citar o nome dele, o irmão Anderson. Certa vez ele falou assim, uma mensagem que foi transmitida online. Ele disse assim que hoje nós vivemos o distanciamento social, evitando aglomerações, para que evitemos assim o contágio do vírus. Né? E então ele comentou: será que nós também estamos praticando o distanciamento celestial? Eu achei isso tão extraordinário. Irmãos, irmãs, será que em meio a esse 1 ano e meio de pandemia, nós ganhamos ou nós perdemos luz? Pergunta é: como eu posso manter a luz de Cristo em minha vida? Como eu posso aumentar a luz de Cristo em minha vida? Como essa luz espiritual pode guiar minha vida? O que você acha? Algo para pensar. É algo muito mais do que para pensar, é algo para colocar em prática. Os apóstolos têm nos ensinado que está ao alcance de todos, irmãos. Podemos orar a Deus, nunca fomos privados disso. Podemos ler as Escrituras, podemos nos aproximar de Deus, podemos ter pensamentos dignos e virtuosos. Quantas coisas boas podemos fazer, irmãos? Quantas coisas boas. Muito bem. Vamos voltar aqui, que eu comecei a me empolgar aqui. Eu gosto tanto deste assunto. Como nossa vida tem trazido mais luz no nosso dia a dia, no nosso viver. Como o meu proceder diário traz luz ou retira luz de mim? Bom isso, né? Vamos continuar aqui. Por que nós recebemos essa revelação? Para discernir falsos espíritos. Irmãos, tão certo como Deus vive e Jesus Cristo vive, o diabo também vive. E o único propósito dele é afastar você de Deus. E ele vai procurar colocar todas as coisas para te enganar. Porque ele é um mentiroso. Tome cuidado. Muito bem. 25 diz assim: e também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugenteis as trevas do meio de vós. Aquele que é ordenado por Deus e enviado, esse é designado para ser o maior, não obstante ser o menor e o servo de todos. Embora você receba a luz de Deus, embora você se torne uma pessoa cheia de luz, você já passou por aquela experiência que tem algumas pessoas que você gosta de estar próximo, porque te traz assim, uma influência muito positiva. Você pode até sentir assim, nossa, como se o Senhor estivesse ali te ensinando, né?
te abençoando. Quando alguém faz um gesto, algo bom para você, lembra aquele hino? Sempre que alguém nos faz o bem, reflete o teu amor, ó Deus. Hoje, enquanto eu caminhava, eu estava lembrando de algumas pessoas que fizeram coisas boas para mim e para minha família. E eu lembro das ocasiões em que isso aconteceram, e eu pude sentir assim, nossa, como Deus me ama. Pude sentir que sou amado por Deus. Isso não é maravilhoso? Procure lembrar quando pessoas foram bondosas para você, quando pessoas foram verdadeiros instrumentos de Deus para influenciar a você, para você ficar mais próximo de Deus. Lembra, todo o ensino do Evangelho, se não edifica, não é de Deus. Não importa se seja na religião, se seja na ética, se seja na filosofia, se seja na educação secular, tanto faz. O que é de Deus edifica. 28. Mas nenhum homem é possuidor de todas as coisas, a menos que seja purificado e lavado de todo o pecado. Olha que interessante. À medida que eu e vocês, que nós todos, começamos a nos purificar, arrependendo de nossas faltas, de nossos pecados, de decisões erradas, de tudo que nos afasta de Deus, à medida que fazemos convênios com Deus, através do batismo, de água e de fogo, através do dom do Espírito Santo, né? Através dos convênios que fazemos através do sacramento, de renovamos o convênio batismal e vamos nos purificando. Daí olha o que fala os versículos 29 e 30. Esses versículos também são meus preferidos. Na verdade, tem vários versículos preferidos. E olha o que fala aqui. E se fordes purificados e lavados de todo pecado, pedireis ao Pai o que quer que desejardes. Em nome de Jesus, e será feito. Dá para imaginar você pedir qualquer coisa, Deus vai conceder? À medida que você vai se purificando. Mas olha que extraordinária visão o Senhor nos concede no 30. E sabei isso, ser-vos-á indicado o que devereis pedir. E ao serdes designados como cabeça, os espíritos ser-vos-ão sujeitos. Olha que coisa mais extraordinária. O Senhor fala assim, pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto, tudo que pedirdes ser-vos-á dado. Daí ele ensina assim, olha, mas o Espírito vai testificar no teu coração, vai te ensinar o que você deve pedir. Como é que esse processo acontece na nossa vida? Lembra de alguns profetas, né, ou dos profetas, mas alguns que isso ficaram, né, os eventos da vida deles ficaram mais evidentes. Embora todos os profetas tenham esse poder, mas ficou mais evidente. Lembra de Elias? Que o Senhor disse, olha, o que você falar vai acontecer, o que pedir vai ser dado. E tantas outras experiências nós vemos nas Escrituras assim. Porque o Senhor sabia que ele nunca pediria nada que seria contrário à vontade de Deus. Olha só o que o presidente Romney, Mario J. Romney, ele viveu entre os anos de 1897 e 1988. O presidente Romney serviu como membro da primeira presidência. E ele ensina assim, abre aspas, chegará o momento em que saberemos a vontade de Deus antes de perguntar. A partir daí, tudo o que pedirmos será para o nosso bem. Tudo o que pedirmos será justo. Isto acontecerá como resultado de uma vida de retidão. Teremos a companhia do Espírito. Então
Não, deixa eu continuar aqui. Ó. Isso acontecerá como resultado de uma vida de retidão. Teremos a companhia do Espírito em tão grande abundância que ele ditará os nossos pedidos. Fim da citação. Então isso é um processo na nossa vida. Um processo à medida que nós vamos nos purificando, à medida que nós vamos recebendo a influência do Espírito Santo em nossa vida, e por recebermos essa influência, o nosso coração, nossa mente, temos menos vontade de fazer pecados, de cometer pecados. Então ele começa a mudar nosso coração, até chegar ao ponto em que temos desejo de fazer só coisas retas diante de Deus, justas, virtuosas, dignas. Que especial, irmãos. E então tudo que pedimos sermos a dar. Fantástico. Vamos continuar. No versículo 31 até o 32. Portanto, acontecerá que se viverdes manifestado um espírito que não podeis compreender, e não conhecerdes este espírito, perguntareis ao Pai em nome de Jesus. Se ele não vos der a conhecer, então sabereis que não é de Deus, e ser-vos-á dado poder sobre este espírito, e proclamareis contra este espírito em alta voz, que ele não é de Deus. Não com acusações injuriosas, para que não sejais vencidos, nem com jactância ou regozijo, para que não sejais por ele apanhados. Olha que fantástico isso. Sempre que recebemos uma revelação, somos edificados, somos engrandecidos, recebemos inteligência, recebemos mais paz, enchemos-nos de gratidão, nos aproximamos de Deus, temos o desejo de fazer o bem. São frutos que vêm quando recebemos revelação. E essas revelações nos edificam. Mas, o que ele está dizendo aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, que se você, isso em relação àqueles membros que se jogavam no chão e tinham aquelas coisas todas, ou que recebiam revelações para a igreja quando não tinha autoridade nenhuma, e um monte de outras coisas que aconteciam naquela época e acontecem hoje. Mas presta mais atenção em você, nas impressões que você recebe do Espírito Santo. Às vezes você tem certos sentimentos, certas coisas que você não compreende. Às vezes você vê algumas coisas que se sente, não, eu não estou entendendo, parece que é coisa ruim. Lembra, sempre que você recebe uma revelação de Deus, ela edifica. Se não edifica, não é de Deus. E o Senhor está dizendo, ora, pergunta a Deus, Pai Celestial, esses sentimentos que eu tenho, vêm de Ti? Se for de Deus, você vai sentir paz, confiança. Mas se você continua ali naquela luta, naquela coisa que você não é, então você sabe, não é de Deus. E se não é de Deus, você pode ordenar que pare, porque você tem poder sobre isso. É isso que o Senhor está ensinando. Tem uma escritura que eu gosto muito mesmo, segundo Nefe. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu larguei. Diz assim, só um pouquinho, chama. Segundo Nefe 2, todo mundo conhece o 2:25, né? Adão quer para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria, tá? Mas eu gosto mais ainda do 2:26. O 2:26 diz assim, e o Messias vem na plenitude dos tempos, para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Então, eu e vocês, a humanidade, nós recebemos de Deus esse poder de agir. Devido à queda, né, que nos veio,
A queda é aquele evento que nós chamamos no Jardim do Éden, que Adão e Eva compartilharam do fruto e foram expulsos do jardim, trouxeram desta forma a mortalidade sobre a terra. E porque se tornaram mortais, eles puderam se multiplicar e todos nós nascemos. E o Salvador Jesus Cristo veio no meridiano dos tempos, algo que já estava planejado, para nos redimir desta queda. Então, quando ele nos redimiu desta queda, ele deixou toda a humanidade. Porque antes do Salvador realizar, o Salvador Jesus Cristo realizar a expiação, eu e vocês, todos nós, estamos vencidos por Satanás. Se não houvesse expiação, nós seríamos anjos do diabo, vencidos por Satanás, sujeitos a Satanás. Mas o Salvador vem e nos redime através de sua expiação. E então somos redimidos da morte. Da morte tanto física quanto espiritual. E porque fomos redimidos, nós temos em nós aí o poder de escolher, desde Adão até a última pessoa que nasceu nesta terra. O poder de agir por nós mesmos. Então, quando nós recebemos essas influências do Espírito, e que nós não conhecemos, pode ser influências do Espírito do diabo mesmo, de Lúcifer. Como que eu vou distinguir isso? Essas coisas que estão vindo na minha mente, continuamente, até aquela enxurrada de pensamentos, elas vêm de Deus, elas estão me aproximando de Deus, eu estou sentindo mais luz, eu estou sentindo meu coração mais cheio de gratidão, estou sentindo mais perto de Jesus Cristo, ou eu estou ali na minha mente, naquela luta, brigando com alguém, falando coisas bobas para mim mesmo. Então, se está acontecendo isso, ora e pergunta, Pai Celestial, esses pensamentos que eu tenho, eles são de Ti? Eu não estou entendendo. Então, se for de Deus, Ele vai te dar mais entendimento, vai te dar paz, esse sentimento de paz, de alegria, de sentindo a inteligência fluir em você e não confusão, entende? Então, se você continua lá na confusão, nas dúvidas, isso é trevas, irmãos. Então você ordena em nome de Cristo, olha, eu não quero isso, não vou seguir isso. E o Senhor diz que quando você ordenar, eles têm que te obedecer. Porque você tem um corpo físico, um corpo mortal. E a pessoa que tem um corpo físico tem mais poder sobre quem não tem corpo físico. E você pode comandar que eles têm que te obedecer. E você pode recusar isso. E você pode então continuar seguindo ao Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Versículo 36. 36. E eis que em verdade vos digo, bem-aventurados sois vós que estáis agora ouvindo estas minhas palavras da boca de meu servo, porque vossos pecados vos são perdoados. E que servo é esse? Ele estava falando do profeta Joseph, que estava dando orientação, revelação de Deus. Lembra, Barbie Pratt e outros irmãos que estavam presentes quando a revelação foi dada? Joseph começou a falar pausadamente, frase sobre frase, sem nunca repetir, sem nunca revisar onde eu parei. Ele só ia falando pausadamente, que uma pessoa que pudesse anotar normalmente pudesse escrever. Essa era a velocidade. Foi uma coisa pausada, foi falando até o final. E aqui ele fala, olha, se você está ouvindo, aqui, como diz aqui, ó, bem-aventurados sois vós que estáis agora ouvindo essas palavras, essas minhas palavras da boca de meu servo, porque vossos pecados vos são perdoados. Lembra que Barbie Pratt, John Murdock e outros irmãos foram até Joseph perguntar se não estamos entendendo essas manifestações do Espírito, pediram mais conhecimento. Joseph buscou o Senhor e veio a revelação. Uma preocupação que eu e vocês temos às vezes, assim, mas irmão, eu me esforço tanto
para ser uma pessoa mais espiritual, mais reta, receber revelação de Deus, estar sempre em harmonia com Deus, e parece que eu sou tão devagar. Olha o que o Senhor fala no 40 a 44. Eis que vós sois criancinhas e não podeis suportar todas as coisas agora. É preciso que cresçais em graça e no conhecimento da verdade. Não temais, filhinhos, porque sois meus, e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. E o Pai e eu somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E sendo que me recebestes, estais em mim, e eu em vós. Portanto, estou em vosso meio, e sou o bom pastor, e a pedra de Israel. Aquele que edificar sobre esta rocha, jamais cairá. Irmãos, como que eu me torno um com Deus? Lembra do batismo de Adão? Está lá no livro de Império de Grande Valor, em Moisés. Lê ali, procura ali o batismo de Adão. Diz que o Espírito pegou e transportou ele até a água, e ele foi batizado e saiu cheio do Espírito. E o Espírito falou para ele que agora ele era um com Deus. Quando nós fazemos convênios com Deus, nos tornamos um com Ele. E permanecer um com eles, ou seja, continuar crescendo de graça em graça, de linha em linha, recebendo mais luz continuamente, até o dia perfeito, depende de você. É a tua decisão que faz isso. Fico pensando nos pais, mães que ensinam seus filhos, que por algum motivo ao longo da vida acabam se afastando. Pai, mãe, continua vivendo o Evangelho intensamente. Continua buscando o Senhor em retidão. Continua buscando esta luz que vem de Deus. E o Senhor, que é cheio de misericórdia, pode trazer o filho novamente para o caminho verdadeiro. Essa é uma coisa que eu e você temos que acreditar e continuar vivendo o Evangelho. E para encerrar, irmãos, no 45 e no 46 diz assim: E vem o dia em que ouvireis minha voz, e me vereis, e sabereis que eu sou. Vigiai, portanto, para que estejais prontos, assim seja. Amém. O dia perfeito, o dia em que nós poderemos estar novamente com o Senhor e permanecer com Ele. Para finalizar, eu gostaria de ler uma citação do elder Orson F. Whitney, que ensinou sobre nós podermos ver a Deus, nós podermos estar com Deus. Ele ensinou de uma maneira tão clara que eu sei que irá nos ajudar. Diz assim, abre aspas: Não é dado a todo homem ver a face de Deus, como fez Moisés ou Joseph Smith. Precisamos estar especialmente preparados, antes que possamos presenciar o que Joseph viu. Eu não quero que o Senhor se manifeste a mim como fez com o profeta Joseph. Desejo, porém, que ele se comunique comigo através dos dons com que me investiu, e não por intermédio dos que concedeu a meu irmão ou irmã, exceto se eles tiverem o direito de receber uma mensagem dele para mim. Quando o Senhor falar comigo ou convosco, será por um método equivalente à nossa preparação, nossos dons, nossos poderes, pois eles foram conferidos a todos nós, nos mais variados graus. Fim da citação. Eu sou muito feliz por saber que nosso Pai Celestial ama a todos nós, a cada um de nós, e conferiu-nos dons, poderes, meios para podermos receber revelações e sermos edificados e continuamente nos aproximarmos dele. E esse é meu testemunho, irmãos.
E esta aula eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãs, irmãos, amigas, amigos. Tchau, tchau, jovens. Crianças que assistem com seus pais, um tchau do vovô Dé. Cuidem-se muito. Tchau.